Vamos falar com o Pai e buscar sua liderança para este tempo de reflexão, de estudo da sua palavra. Pai querido, outro Deus não há além de ti. Soberano, excelso, mais majestoso que os montes eternos, coroado de toda honra, glória, envolto em nuvens de adoração que brotam de corações de seres criados, que reconhecem que só Tu és o Criador, o Deus Altíssimo, mais elevado que os céus, mais majestoso que os montes eternos, o infinito, os céus dos céus não te podem conter. Oh, maravilhoso és Tu, Senhor. Dizemos como Davi, Yahvé, Yahvé nosso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra. Olhamos à nossa volta e tudo que vemos proclama a Tua grandeza, a Tua majestade. Contemplamos a natureza e não temos outra atitude senão reconhecer quão grande és Tu, quão soberano, excelso, poderoso. Como medir a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua imensidão, a Tua infinidade? Mas, ó Pai, ainda assim, contemplando-Te em espírito, cercado pela adoração dos querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos, dos primogênitos arrolados nos céus, contemplando todo esse ambiente descrito na Tua palavra, na sala do trono, quando os seres viventes não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, 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 Santo és Tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir, em outras palavras, o Eterno, o Autoexistente, o Deus do agora, o Eterno, o Sublime. Mas ainda assim, envoltos numa nuvem de adoração, na atmosfera da Tua presença, sob o impulso do Teu Espírito, que ativa o nosso próprio espírito a responder em amor e adoração a Ti, quedamos-nos admirados, gratos e ao mesmo tempo sóbrios, porque diante de tanta grandeza, imaginar-Te tão próximo, quão insondáveis são os Teus caminhos, quão inescrutáveis são os Teus pensamentos. Como pode ser uma graça, uma misericórdia, um amor tão grande para vir a nós, pequeninos, pecadores, ingratos e maus, vendidos à escravidão do pecado, distanciados de Ti, fugindo da Tua presença, alheios tantas vezes à realidade de quem Tu és. Trazer à memória a dádiva sem igual de Jesus Cristo, Teu bendito Filho, que encarnou, que tomou um corpo, que se fez homem, que habitou entre nós, que se tornou nosso irmão, nosso parente, com o propósito de nos redimir, de nos resgatar, de nos comprar de volta para Ti.
Ai, tudo isso faz rebentar o nosso coração em ações de graça, em louvor, em adoração. Teu amor nos constrange, Teu amor nos atrai, Teu amor nos arrasta. Teu amor exerce sobre nós um poder imensurável, um imã de atração que nos impele para Ti, que intensifica o desejo e o propósito de Te agradar, de viver exclusivamente para Teu louvor e para a Tua glória. Ó Yahvé, Deus triuno, seja exaltado acima dos céus. Em toda a terra esplenda a Tua glória, que os céus sejam carregados da Tua presença. Proclamamos, toda a terra Te adorará e Te cantará louvores. E se toda a terra Te adora, se a criação Te exalta, se os céus proclamam a Tua glória, se o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos, que faremos nós, seres inteligentes, que trazem em si as marcas da Tua imagem, redimidos, comprados, adotados como filhos? Como não Te responderemos em amor, em gratidão, em adoração? Tu és o nosso Deus, somente Tu és o nosso Deus, e serás o nosso guia eternamente. Todas as nossas fontes estão em Ti. Todos os nossos desejos se voltam para Ti. Em Ti que encontramos a plenitude da vida. Na Tua presença queremos viver todos os dias da nossa existência sobre a terra, porque sabemos que em assim andando o nosso destino será contigo em Tuas moradas celestiais. Vem nesta hora, quando estamos abordando um tema tão importante, a adoração como chamado supremo, declarando que é a Tua presença que nos fará viver em triunfo sobre todas as forças do inimigo. Sim, meu Deus, não há outro lugar senão a Tua presença para demolir as fortalezas do inferno na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade, no nosso corpo, na nossa existência. Sim, é em Ti que encontramos a resposta para uma vida de vitória, para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida inundada nesta paz que ultrapassa todo entendimento. Seja exaltado, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Dizemos como Davi: louvarei a Yahvé em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E porquanto os nossos corações estão incendiados pelo Teu amor, as ondas de adoração fluem, livres do mais profundo do nosso ser, para Te adorar, para Te amar. Atiramo-nos aos Teus pés, beijamos os Teus pés, beijamos as Tuas mãos, aconchegamo-nos junto ao Teu coração e nos deixamos envolver por esse amor inaudito, por essa graça sem medida. Amamos-Te, até as nossas células gritam: eu Te amo, eu Te adoro. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira por Ti a minha alma, ó Deus. O meu ser tem sede de Ti, todo o meu ser Te deseja, numa terra árida, exausta, sem água. Todo o meu ser corre para Ti, para os Teus braços, para a Tua presença. Aleluia. Que glória, que maravilha. Encontrar em Ti a razão da existência.
Ó doce Espírito, Espírito Santo, Espírito Consolador, libera a Tua presença sobre todos quantos estão ligados a nós neste momento. Que uma nuvem de adoração suba de cada coração diante da Tua presença nesta hora. Que o amor seja despertado, intensificado nas profundezas do ser. Que a gratidão conheça um nível mais elevado. E que a consciência da Tua presença seja aguçada. Que cada um se chegue para mais perto, para mais perto, para mais perto, junto ao Teu coração. Bendize a minha alma e a fé. Tudo quanto é em mim, bendiga o Seu santo nome. A eternidade será curta para Te adorar. Queremos viver para cumprir o Teu propósito. E abrimos a Tua palavra neste momento. Ministra-nos. Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os propósitos e os pensamentos mais profundos do nosso coração. Tua palavra seja clara, Teu Espírito nos ministre, aquilo que nossas palavras humanas, na nossa língua, nosso vocábulo não pode traduzir, que Tu mesmo, Espírito Santo, imprimas de forma indelével, até a chama da Tua presença dentro de nós e da revelação. E seremos cuidadosos em tributar a Ti, ó Deus triuno, o louvor, a honra, a glória e a adoração, pela mediação e a obra do Calvário, Jesus Cristo, nosso bendito Redentor. Amém, amém e amém. Aleluia, 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 1000 vezes aleluia, aleluia. Adoração. Estamos abordando dentro do nosso curso, encerrando. Pode parecer um tanto estranho falar de cura interior, de tantas raízes, personalidades restauradas e chegar ao clímax com a adoração, porque verdadeiramente, repetimos, a adoração é o nosso supremo chamado, e a adoração é a chave da vitória para as raízes de orgulho, de rebelião, de amargura, de rejeição, de ocultismo, 5 raízes que nos aprisionam e que estudamos. Também a adoração é o modo de conquistar o mundo dos nossos pensamentos, o mundo dos nossos sentimentos e o mundo da nossa vontade. Por quê? Porque se eu centro meu pensamento em Deus, aleluia, já vimos aqui que o que eu penso determina o que eu sinto determina o que eu faço. Se eu encho a minha mente de Deus, da sua presença, dos altos louvores, isso vai despertar em mim as mais santas emoções. Por exemplo, agora estivemos aqui uns bons minutos, não é? Quase 10,
simplesmente adorando, simplesmente contemplando o Pai. Que sentimentos vêm, uau, de uma atração irresistível, do impulso que nos eleva e eleva, de um amor, uma gratidão. Não vamos pensar em problema, nem nos males deste mundo, nem nos lembramos de fato. Eu pelo menos me desligo de tudo e de todos. Aleluia. Às vezes é difícil, né, aterrissar. Aleluia. Então, se eu encho a minha mente de Deus, os meus sentimentos, e evidentemente as minhas atitudes serão alteradas. Leiamos o mesmo versículo com o qual iniciamos a semana passada, retomando para fazer um link. Leiamos: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante de Yahvé que nos criou. Essa é uma convocação a todos nós, um convite a adorar, e o verbo prostrar-se está muito de acordo com o termo no hebraico e no Antigo Testamento, quando adorar significa inclinar-se, prostrar-se com o rosto em terra, curvar-se, ajoelhar-se. Então temos dois verbos aqui que falam de postura física, de adorar, de dobrar os joelhos. Quando você dobra os joelhos, é uma atitude de humildade, de reconhecimento de que você está diante de alguém soberano, elevado, digno de reverência, de muito respeito, e prostrar-se. Só que essas devem ser atitudes exclusivas para o nosso Deus, o Criador. E destaca também nesse versículo um dos atributos de Deus, que é a criação. Deus é o nosso Criador. Então esse convite, nessa pequena declaração, envolve um mundo de conceitos. Eu reconheço que Yahvé é o meu Criador, que eu não existo por mim mesmo, fui criado, que Ele tem a patente da criação sobre a minha vida, que eu lhe pertenço. A Ele devo honra, a Ele devo adoração. E o próximo versículo, no Salmo 29, verso 2, leiamos: tributai a Yahvé a glória, devida ao seu nome. Adorai a Yahvé por causa do esplendor da sua santidade. Em outra versão, na beleza da sua santidade. E ainda no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 29. Prostrai-vos diante de Yahvé. Leia. No esplendor da sua santidade, tremei diante dele a terra inteira. Aqui já é um convite ao temor. Entenda que você tem que chegar diante de Deus em temor. Diga na primeira pessoa: fui criado para estar com Deus. Diga outra vez: fui criado para estar com Deus. Quanto tempo você passa com Deus? Fui criado para estar com Deus. Durante as 24 horas, por quantas horas você está consciente de que foi criado para estar com Deus? Costumamos dizer que Deus não pode estar mais perto de nós do que Ele está agora. Mas a questão é: estou eu consciente disso? Estou eu alimentando a presença de Deus? Estou praticando a presença?
se eu começo a me conscientizar de que fui criado para estar na sua presença, para viver com Ele, ao repousar a cabeça no travesseiro no fim de um dia, Ele será o meu último pensamento. Ao despertar do sono, Ele será o meu primeiro pensamento. E ao longo do dia, Ele será parte da minha vida e de tudo quanto eu estiver fazendo. Deus busca adoradores. Deus busca adoradores. Diga isso. Deus busca adoradores. Parece tão estranho dizer que Deus busca. Deus não está buscando feitores, mas Deus está buscando adoradores, e essa expressão vem de um encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse encontro que Jesus tem com a mulher samaritana vai colocar a necessidade de adorar a Deus no centro das necessidades da nossa vida. E ali é dito que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Já vimos alguma coisa sobre adoração, e hoje vamos concluir este assunto, embora seja um assunto vasto. Temos um seminário que você pode adquirir na Palavra da Fé. Pode acessar www.palavradafé.com.br, nossa editora em São Paulo. Verdadeiros adoradores. Tenho a certeza de que você será abençoado. Verdadeiros adoradores. São, creio que 8 a 10 horas de ministração em áudio, feitas num seminário, num acampamento, na realidade, para jovens. Foi nos dado o tema, mas foi uma ministração saída depois de um período longo, de jejum longo, e de uma experiência profunda com Deus, de cura interior, e o senso de pertencer a Deus. Aqui não vamos dar este seminário, mas estamos apenas recomendando. Mas vamos trazer alguns pensamentos hoje pertinentes, sobretudo extraídos das impressões que temos ao refletir sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, descrito em João, no capítulo 4. E a primeira declaração que queremos fazer a respeito disto é esta. Leia. A incapacidade de identificar o chamado. Dissemos que adoração é o nosso supremo chamado. Mas nós lidamos com uma incapacidade de discernir isto. Nós olhamos para dentro de nós, deparamos-nos com vazios, mas não sabemos identificar. Vazio de quê? O que pode preencher? Detectamos uma fome, uma sede no nosso mundo interior. Mas somos incapazes, tantas vezes, de discernir. E tudo começa no Éden. Eva e Adão foram criados para viver em comunhão com Deus. Foi para isso. Seu primeiro chamado foi para que fossem adoradores. Por isso, diariamente, Yahvé vinha ao jardim, para um tempo de comunhão, para que pudessem desfrutar da sua presença, desfrutar do seu amor. Mas no dia em que o homem escolheu seguir o seu próprio caminho, tornar-se senhor da sua própria vida,
a comunhão foi quebrada, a comunhão foi interrompida. E ao ouvir a voz de Deus no jardim, o homem fugiu da sua presença. Diga, fuga. Somos descendência de Adão e Eva. E dentro do nosso DNA está o impulso da fuga da presença de Deus. Por que fugir da presença de Deus? Porque a sua presença santa nos confronta com a nossa pecaminosidade. A exposição à luz é um confronto às trevas do meu coração. A presença de Deus desperta em mim a culpa do pecado. E em vez de entrar num processo de arrependimento, nós fugimos. Foi o que o homem fez. Fugiu de Deus, fugiu da sua presença. Leia a declaração que colocamos aí na tela, porque o homem é um ser tripartite, espírito, alma e corpo, não sabe distinguir onde se encontra este impulso, esta sede, esta fome. Onde está? É de quê? E porque não conseguimos descobrir, nós vamos buscar satisfazer aquilo de outra forma. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver vários exemplos de como as pessoas não entenderam o chamado de Deus em suas vidas e buscaram satisfazê-lo de outra maneira. Vamos tomar em primeiro lugar Jacó. E antes de olharmos para ele, proclame a declaração que está aí no círculo azul. Há uma fome de Deus no coração do ser humano que só Ele pode saciar. Leia de novo. Há uma fome de Deus no coração do ser humano que só Ele pode saciar. Jacó foge do seu irmão para ir para a terra dos seus pais. E na fuga ele chega a um lugar que ele veio chamar de Betel, que significa a casa de Deus. Ali em Betel, Jacó dorme sobre um travesseiro de pedra e tem um sonho. No sonho de Jacó, ele vê uma escada que vai da terra onde ele se encontra até o céu. E por esta escada sobem e descem os anjos. No seu sonho, ele entra em contato com a atmosfera celestial. Agora, quando ele se depara com este sonho, qual é a sua reação? Jacó não sabe decifrar. Na realidade, Jacó está sendo chamado para ser um adorador. E ele diz: de tudo que me deres, te darei o dízimo. E ele passa a sua vida correndo atrás de bens materiais. Deus queria fazer de Jacó um adorador. E ele entendeu que deveria juntar riquezas. É incapacidade humana de reconhecer o chamado para ser um adorador. E Jacó vai passar anos a fio agora,
Seus próximos 20 anos é correndo atrás de riquezas, de rebanhos, até o dia que ele precisa de uma outra confrontação. E desta vez é quando ele chega ao Val de Jaboque, retornando para casa. Quando ele toma conhecimento que o seu irmão Esaú vem ao seu encontro com 400 homens, ele teme ser morto. É o mesmo medo que o levou a Betel. Se apodera dele no Val de Jaboque, no retorno com todos os seus rebanhos, seus filhos, sua descendência. Mas aqui neste segundo encontro, há um confronto tão grande, em que Jacó tem que ficar aleijado. Ele se encontra com o anjo que luta com ele, pergunta: qual é o teu nome? Jacó, trapaceiro, usurpador. Mas esse não será o teu nome, tua natureza será mudada aqui. Teu nome agora será Israel, o nome de Deus. Agora o próprio nome de Deus estará em ti. Aleluia. Vais dobrar aqui. Teu chamado supremo é ser um adorador. Deus te chama para estar perto. É aí quando Jacó finalmente vai entender o seu chamado para viver na presença de Deus. E ele vai ser um construtor de altares, como foi Abraão, como foi Isaque. Um adorador, aquele que vai construir o altar de Deus, que vai entrar em comunhão com Deus. Esse é o seu chamado. Mas vamos olhar para outra figura, Moisés. Moisés nasceu para ser um libertador do povo de Israel. Deus criou todas as circunstâncias para que ele crescesse como príncipe no palácio e recebesse a maior cultura dos seus dias, a cultura egípcia, porque Deus o estava preparando como um homem livre, um estadista, para formar de uma nação de escravos, uma nação livre, um povo livre, com uma constituição outorgada por Deus, para ser uma bênção para a terra inteira, e levar ao mundo o conhecimento de que Yahvé, e somente Yahvé, é Deus. Mas o que ocorre nos seus primeiros dias? E colocamos aí sobre a imagem de um Moisés, claro, apenas ilustrativo, confrontando um egípcio. Ele vê um egípcio maltratando o seu povo. Ele vai visitar os seus irmãos israelitas. Ele é príncipe. Ele está sendo treinado para o governo. Foi criado como filho da filha de Faraó. Agora, Moisés, leia o que está escrito. Moisés, ele olhou para os filhos de Israel e os viu na escravidão. Algo se moveu dentro de Moisés. Era um chamado de Deus, porque Deus queria fazer dele um porta-voz. Sim, ele viu algo dentro dele borbulhando. Ele se esquece que é príncipe. E ele vai se preocupar com o quê? Com os escravos. Ele se lembra: eu sou descendente deles, e não se envergonha deles. Há algo que está borbulhando dentro dele. O que é que borbulha lá dentro das entranhas de Moisés? O chamado divino. Que chamado divino é esse? Para conhecer a Deus, para estar na sua presença, para ser um adorador, e aqui na presença de Deus, receber a sua palavra, receber a revelação, e tornar-se o porta-voz de Deus, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Qual é o problema?
Moisés não soube distinguir o impulso, a fome, a sede, o chamado, e começou a ocupar as suas energias com a justiça social. Então vamos confrontar esse egípcio. O que é que está fazendo? Está maltratando o povo? Endireita-se. Vamos pôr justiça social aqui nesse arraial. Só que ele termina nesse desvio, se tornando um assassino. Ele mata o egípcio. E em se tornando assassino, o próximo passo, fugitivo. E em se tornando fugitivo, vai para o deserto. E no deserto, ele se senta junto ao poço. Que quadro! Que quadro! Um príncipe do palácio, fugitivo sem nada, no deserto, sentado, sozinho, junto a um poço, com sede, com fome, sozinho, despido de toda a glória, de toda a riqueza e de todos. Passam-se 40 anos. 40 anos! E só depois desses 40 anos, Moisés vai ter um encontro onde ele finalmente conseguirá discernir qual é o chamado da sua vida. Ele chega junto à sarça, um arbusto comum, estava cheio de sarças. Mas aquele belo dia em que Deus marca um encontro transformador, Deus se apodera da sarça e ela é incendiada. E quando ele olha, surpreende-se. A sarça pegou fogo, mas que engraçado, ela não é destruída. Estou vendo a sarça. O fogo dominou a sarça, mas ela está intacta. Por isso ele se volta para lá, a fim de contemplar esta visão. É quando ele ouve a voz de Deus. Moisés. Aleluia. Deus nos conhece pelo nome. Lá no jardim ele diz: Adão, onde estás? Lá no balde de Jaboque, como te chamas? Vou mudar o teu nome. Este é o teu nome. Príncipe de Deus. Moisés, não te chegues. O lugar onde estás é terra santa, é um lugar de adoração. Ele se prostra. Aleluia. Ele se prostra. Tira as sandálias dos teus pés. E aqui ele tem um encontro com Deus. Leia o que está escrito. Ali Moisés aprendeu que o chamado, o que se movia dentro dele não era a busca de justiça social, mas para que ele se tornasse um adorador, para que ele conhecesse a presença de Deus. Aleluia! Ele ouvira falar de Deus, sim, no colo da sua mãe, na sua mais tenra infância. Ele ouviu falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas agora, junto à sarça, ele tem um encontro com o Deus de Moisés. Ali Deus revela: Moisés, desde que nasceste, o chamado que arde dentro de ti, o impulso que arde dentro de ti,
É porque eu te trouxe ao mundo para ser meu porta-voz, e jamais serás meu porta-voz sem conhecer a minha presença e sem ouvir a minha voz. Eu te chamo para ser um adorador por excelência. Qual o resultado? Leia. Quando Moisés conheceu a presença do Todo-Poderoso, todos aqueles que entraram em contato com ele foram transformados. Ele vai ao faraó, ele fala em nome de Deus, ele vai aos filhos de Israel. Sim, queridos, Moisés se tornou um verdadeiro adorador, aquele que vivia na presença de Deus, aquele de que a Bíblia diz que falava com Deus cara a cara. Aleluia! Moisés aprendeu aqui, levou muito tempo, mas chegou lá, glória a Deus por isso. Ainda ontem, eu estava ouvindo enquanto eu estava fazendo os meus exercícios, estava ouvindo o livro de Êxodo e refletindo sobre no momento em que ele sai, é dito 430 anos, foi o período que eles ficaram no Egito, 430 anos, e ali mesmo, pensei, né? Uau! Lá em Gênesis 15, Deus disse 400 anos. Agora está dizendo aqui 430. O que aconteceu? Moisés, você atrasou. Se atrasou em 30 anos. Porque ele não estava pronto ainda. Ele ainda não havia reconhecido seu chamado. 10 anos de deserto seriam suficientes, não? Mas foram necessários 40, então esses 30 anos a mais aqui. E quantas vezes, queridos, você e eu estamos atrasando o cumprimento do plano de Deus na nossa vida, por essa nossa incapacidade de discernir o chamado de Deus. Nós nos envolvemos com outras coisas, nós enchemos o nosso tempo, enchemos a nossa vida com outras coisas, com outros cursos, né? Eu lembrei agora, está aqui a minha assistente maravilhosa, doutora Aldenice, né? Deus chama para o ministério, mas eu quero ser médica, né? Então vamos para a faculdade de medicina. Aí depois alguém tem uma visão, o diploma de medicina se queimando e se transformando numa tocha. Ela não gosta nada da ideia, né? Até o dia que no retiro Deus diz, entrega o estetoscópio. Às vezes nós atrasamos o chamado de Deus. Tudo bem, talvez Deus não quisesse que fosse para aquele seminário, fosse para o Palavra da Fé. Então cumpriu-me a honra de dar o treinamento. Glória a Deus, não? Glória a Deus. Deus é tão paciente para conosco, queridos. Mas Moisés conheceu a Deus e glória a Deus por isso. Pensemos em dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João. Tiago e João eram próximos, eles faziam parte do núcleo próximo de Jesus. Eles sentiam dentro de si um chamado. Havia algo que ardia dentro do coração. Era uma atração para estarem junto de Jesus. Mas não souberam discernir. Aí chegam para Jesus e dizem, queremos ficar à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Queremos uma posição. Queremos uma posição. Quanta gente está aqui na situação deles.
ao chamado de Deus que arde na sua vida. Ah, eu quero um título de pastor. Ei, você quer um título para quê? Quero uma posição. Ao chamado para servir, você está buscando uma posição na igreja, uma posição no reino, uma posição em algum lugar, por não saber discernir qual é o chamado. Jesus não chamou ninguém para estar à direita e à esquerda, mas para um lugar de autoridade espiritual, para estar com Ele. Para estar com Ele, diga isso, para estar com Ele. Aliás, algo que me impressiona, quando Jesus vai selecionar os 12, é que diz que chamou a si, primeira coisa, chamou a si, para perto, e diz, para estarem com Ele, e os enviar a pregar. Então o primeiro chamado, não foi para pregar, o primeiro chamado é estar com Ele, é estar na sua presença. A presença nos transforma, a presença nos transforma em verdadeiros adoradores. Nós nos parecemos com aquele a quem adoramos, e nós nos parecemos com aquilo a que adoramos. Se eu estou com Jesus, em sua presença, quanto mais convivo com Ele, quanto mais o busco, mais parecido me torno com Ele. Aí sim, em segundo lugar eu vou pregar. Mas eu vou pregar o quê? O que dele ouvi, o que dele recebi. Eu irei falar de quem? De alguém que eu conheço. Eu vou ser testemunha, até porque Ele chamou para ser testemunha. E o que é um testemunho? Aquele que teve uma experiência, aquele que presenciou, aquele que vivenciou. Então aqui estes discípulos não estão entendendo, estão à busca de uma posição. E quantas vezes nós estamos na mesma situação? Nós poderíamos citar muita gente, mas uma das maiores tragédias está no próprio povo de Israel, quando Deus os leva ao Sinai. E no livro do Êxodo, já no capítulo 19, Deus revela o que quer deste povo: fazer dele uma nação sacerdotal. O sacerdote é aquele que se coloca na presença de Deus, ele tem acesso à presença de Deus, e Deus quer fazer de uma nação inteira uma nação sacerdotal, uma nação que ministra na sua presença, uma nação de adoradores, daquele que conhece a Deus, daquele que chega à sua presença. E Deus marca o encontro com este povo para transformar toda uma nação em uma nação de adoradores. Porque é a adoração que vai atrair a presença de Deus a nós. É na adoração que Deus vai se revelar a nós. É na adoração o lugar onde nós seremos transformados. Deus ordena a Moisés que ponha limites junto ao monte Sinai, prepare o povo, santifique ao povo e chegue até o lugar da presença de Deus e que não traspasse aquele lugar. Então falou Deus todas estas palavras. Começa então no capítulo 20. Yahvé Deus vai dar os 10 mandamentos. Mas o verso 18, depois de ouvirem a voz de Deus, em meio a trovões, a relâmpagos, ao sonido de trombetas. Lemos no capítulo 20, verso 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante,
E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. O povo se recusa a chegar à presença de Deus e decide que Moisés será um mediador. Deus nos chama a estar na sua presença, mas o medo se apoderou do povo. E até hoje, queridos, nós estamos vivendo esta situação. Andamos à busca de mediadores e medianeiros. Mas só há um mediador: Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, que assumiu a nossa forma, que tomou o nosso pecado, que foi ao Calvário, que pagou o preço da nossa redenção e abriu o caminho de volta para Deus. Aleluia! Quando Ele está suspenso entre os céus e a terra, na cruz do Calvário, algo ocorre no templo. O templo era o lugar onde a presença de Deus estava, sobretudo junto da Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e com sacrifícios, mas naquele dia a mão invisível de Deus rasga o véu. O caminho para a presença de Deus é aberto. Deus não quer medianeiros. Deus quer se revelar a você e a mim. E nós andamos à busca de outros. O chamado é individual para você estar na presença de Deus, para que você seja um adorador. Às vezes alguém chega e nos pede oração: Deus vai ouvir a você, não vai ouvir a mim. O que é isso? Deus é o mesmo. O caminho para a presença de Deus está aberto através de Jesus Cristo. Todos temos acesso ao coração do Pai, e é este o lugar ao qual Ele nos chama. Mas vamos olhar para o encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. E este vai ser o último exemplo que traremos, e o escolhemos por causa de todo o ensino contido neste capítulo, porque vamos nos deparar também com uma mulher que não sabe identificar o chamado, o vazio. Jesus está cansado do caminho e se senta à beira do poço. Ele diz: dá-me de beber. Ela questiona Jesus. Fizemos referência a isso na nossa aula passada. Mas o que queremos destacar agora é a fome, a incapacidade de discernir o que está lá dentro. Quando Jesus diz: chama o teu marido e vem cá, ela diz: eu não tenho marido. Jesus responde: é verdade, tu já tiveste 5 maridos, mas o que agora tens não é teu marido. Ela se surpreende
Ele diz: uau, estou vendo que tu és profeta. O que está acontecendo aqui? Na hora que Jesus revela que ela está com o sexto homem, que ela se casou com 5. É claro que às vezes você vai condenar a mulher samaritana, esquecido do contexto cultural no qual ela vivia, onde a mulher é altamente discriminada. E que para haver um divórcio, nunca podia partir dela, mas do próprio homem, que bastava diante de 2 ou 3 testemunhas dizer 3 vezes: eu te divorcio, eu te divorcio, eu te divorcio. Ela cansou-se. Cansou-se de passar pelo processo de casamentos, que ao que parece, não duravam. E quando ela diz: vejo que és profeta, ato contínuo, ela entra no assunto de adoração. É como se lá dentro dela houvesse uma pergunta. Há uma confusão dentro da sua alma. Como dissemos atrás, somos um ser tripartite. Às vezes não sabemos onde é que está a minha fome. Há algo dentro de mim. Eu não sei de onde veio. Aí vou comer. Como, engordo. Descontroladamente. Não sei discernir o vazio. E muita gente vai preencher esse vazio com o quê? Comida. Buscar algum prazer. Só que dura pouco. Outros vão buscar no sexo. Outros na bebida. Outros na droga. Outros no trabalho. Nós inventamos 1000 coisas para tentar preencher o vazio da nossa alma, por não discernir que o supremo chamado é para sermos adoradores. E ela pergunta, na realidade não pergunta, ela faz uma declaração: nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas você vai dizer, o que tem a ver essa conversa da mulher com o que Jesus acabou de dizer? Tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido? Queridos, aquela mulher, ao ver a fome no seu coração, ela lia assim: preciso de um homem. Então andava atrás de um homem. Tem muita gente aí atrás de um homem. Ah, preciso de me casar, preciso de sexo, preciso de companhia. Não sabe discernir a fome do seu coração. Não, meu filho, o que é que Jesus quer dizer? Mulher, tu não precisas de mais um homem. Tu precisas ser adoradora. A grande necessidade de tua alma, nenhum homem vai preencher. O sexo não vai preencher. A fome da tua alma, o chamado da tua alma é para ser uma adoradora. Só a presença de Deus pode satisfazer o grito da tua alma. Este grito que brota do profundo do teu ser é um chamado ao lugar da adoração. Quando Jesus fala de água viva, Ele está falando daquilo que dessedenta. Agora, a coisa linda, maravilhosa, extraordinária, que eu sou apaixonada em Deus por esse jeito tão lindo, tão extraordinário de nos tratar. Como é que existe um universo com tantas pessoas e Jesus tão ocupado no ministério intenso? Vai parar lá naquele poço e se senta, porque Ele sabe que tem uma mulher que está cansada, não sabe discernir
qual o supremo chamado da sua alma, para fazer a mais extraordinária das revelações. Quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, lá dentro do ser. E é uma fonte de água viva que vai saltar para a eternidade. Lá dentro haverá um refrigério, haverá uma fonte. Eu mesmo sou a água viva, que farei uma conexão entre o teu espírito e o trono da graça. E aí encontrarás teu destino, teu supremo chamado, a razão por que vives. Teu chamado, mulher, tua fome, teu grito, não é por um homem. Eu diria, não é por uma mulher, não é por sexo, não é por casamento, não. É ser um adorador. E Jesus vai entrar com o grande ensino da adoração. Ele diz, não mulher, não é neste monte, não é aqui no monte Gerizim, nem Jerusalém, porque vem a hora, e ela chegou, eu estou inaugurando um novo tempo, hoje eu inauguro um novo tempo, em que não é um lugar, o lugar de adoração não é no monte, não é numa casa. Deus é Espírito, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, não importa onde tu estiveres, toda a terra se transformou num lugar de adoração, porque não depende da geografia, depende do Espírito. Aleluia. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. É uma ligação entre o espírito humano e o Espírito de Deus. É algo totalmente espiritual, nada externo, é algo interno. E a curiosidade deste capítulo é o termo usado aqui na língua original, no grego, proskeneo. E a forma, porque quando olhamos para a adoração no Antigo Testamento, você pode adorar de longe. Nós temos muitos atos de adoração, de estender as mãos, de ajoelhar, de nos prostrar, de beijar os pés, de beijar as mãos, de beijar o rosto. Enfim, atos externos. Você pode adorar de longe. Mas aqui, proskeneo, beijar. Beijar. Proskeneo, para, keneo, beijar. Você não pode beijar de longe. Você só pode beijar de perto. Então o chamado aqui é para estar perto. É uma proximidade, é estar junto. E vários elementos estão aqui nestas palavras de Jesus. Primeiro, Deus. A quem você adora? A Deus. A mais ninguém. Segundo, Ele é Espírito. Então, se Ele é Espírito, meu contato com Ele tem uma forma. É através do Espírito Santo. O Espírito Santo recria o meu espírito. Esta é a experiência do novo nascimento. A palavra diz que este mesmo Espírito Santo se torna residente. Residente onde? No meu espírito humano. Eu nasço de novo. A presença do Espírito está aqui.
Então esse Espírito Santo em mim, a minha natureza recriada, conduz-me à presença do Deus Altíssimo. Eu não preciso de um objeto, eu não preciso de uma imagem, eu não preciso de nada. É o meu Espírito que entra em uma comunhão, um amor. Adorar é amar. É o amor respondendo o amor, meu amor respondendo o amor divino. É uma comunhão, é uma consciência da sua presença. E é esse Espírito Santo que me conduz. Somos chamados a este lugar de adoração, queridos. Que Deus nos ajude a discernir que a fome não é para correr atrás de riquezas, de posição, de sexo, de comida, de diplomas, de pessoas. Nada disso vai satisfazer a alma. Nada que simplesmente toca o reino da mente, a cultura, os diplomas, das emoções, do apetite. Nada disso vai trazer satisfação. Somos chamados a adorar. Como adorar? Na aula passada nós vimos 3 itens que simplesmente repetiremos. O primeiro foi que devemos adorar com temor. E lemos este texto que vamos repetir agora. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Definimos temor como um sentimento avassalador de reverência, admiração, medo. É produzido por algo, alguém que é grandioso, extremamente poderoso. Em segundo lugar, dissemos que devemos adorar com expressão, com expressividade, manifestando as nossas emoções. Que a Bíblia tem muitos exemplos sobre isso. Vários versículos sobre como render graças a Deus, com alegria, com cânticos de louvor, com danças, com pandeiro, com cítara. Então, quando você sabe quem é Deus e aceita o que Ele fez, você vai ter uma resposta expressiva, exuberante, admirando, reverenciando sua presença. E em terceiro lugar, dissemos que temos que adorar com a própria vida. Lembrando as palavras de Jesus, que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, queridos, este é o fim de toda a existência. Com esta declaração terminamos a semana passada. Este é o fim de toda a existência, a adoração a Deus. Fomos criados, diga, para ser adoradores. De novo, eu fui criado para ser. Mas vamos hoje abordar mais alguns itens, maneiras práticas. Vamos entrar agora em uma área prática. Maneiras práticas de ascender na adoração. Como eu posso subir nas asas da adoração? Primeira coisa, dê tempo a Deus. Agora vamos para coisa bem prática mesmo. Você não desenvolve um relacionamento profundo, significativo, sem investimento de tempo com a pessoa. Não há como. Então imagine com Deus, dê tempo a Deus. Qual é a estratégia do inimigo? Nos manter ocupados demais, para poder buscar a Deus.
enchemos-nos de atividades. E às vezes até no trabalho de Deus, trabalhamos tanto para Deus e não temos tempo para Deus. Falamos tanto de Deus, pregamos tanto sobre Deus e não temos tempo com Ele. Aí nos tornamos profissionais. E o nosso chamado é para ser adoradores. Queridos, nosso primeiro chamado é para ser adorador. Bem à mente o que ocorreu lá no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos estão envolvidos com um problema social. Há uma discussão lá das viúvas, porque achavam que estavam privilegiando as judias, né? E tinha as helenistas. E como vamos fazer a distribuição dos bens para as viúvas, para os pobres? Ok, a obra social. E os apóstolos pedem à congregação para selecionar pessoas cheias do Espírito que possam se envolver, cuidar da assistência social. E ele diz, quanto a nós apóstolos, precisamos nos dedicar à oração e à palavra. Então, o nosso primeiro chamado é estar com Ele, ser adoradores, queridos, antes de qualquer coisa. Então, tempo, eu preciso tomar tempo com Deus. Leia, por favor, a declaração. Priorize suas atividades, elimine os extras, reserve um tempo para buscar a face de Deus em adoração e louvor. Priorize. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Um tempo. Qual é o melhor tempo? Cada pessoa tem um modo de vida, de atividades, mas é preciso que eu descubra qual é o melhor tempo para mim. Eu preciso de um tempo com Deus. Na minha agenda, Deus precisa estar lá. Por que eu só vou cuidar de coisas da minha profissão, de um mundo de trabalho, esquecido de Deus? Se o meu primeiro chamado é ser adorador, por isso nós nos envolvemos em tantos problemas, porque não tomamos tempo com Deus. Deus está lá à nossa espera, mas nós não temos tempo para Ele. Que tristeza! Há uma história de uma senhora, Susana Wesley, tinha muitos filhos. Ela foi a mãe do fundador da igreja metodista, John Wesley. Teve outro filho que foi compositor de milhares de hinos. Seus filhos eram uma bênção. Mas, uma casa pequena, com um mundo de filhos, né? Não me lembro quantos, mas eram bastantes, né? Pense lá de 10 para cima. Antigamente as pessoas tinham muitos filhos. Ela não tinha um quartinho para orar. Imagina a casinha pequena, cheia de crianças. Mas ela conservava um hábito e não abria mão dele. Às 15 horas, na cozinha mesmo, eu pegava o avental e punha na cabeça. Os filhos já sabiam. Ninguém podia falar com ela. Às 15 horas é hora para estar com Deus. Isso significa o quê? Que a pessoa vai encontrar, não importa em que circunstância, se ela entende que Deus é prioridade, ela vai tomar o melhor. Você imagina uma senhora que tem que cuidar de tantas crianças, de uma casa, de comer, de lavar, de passar, de mandar esses meninos para a escola. Qual é a hora melhor que ela tem do dia? 15 horas. Já deu comida a todo mundo, já almoçou, já... Ok, agora às 15, porque daqui a pouco tem um jantar, né? Então, 15 horas. Essa é a hora sagrada. E que bênção, porque os seus filhos puderam ser uma bênção para o mundo inteiro. Continua a semente de Susana Wesley. Na realidade, quando eu vejo uma pessoa extraordinária, eu sempre penso nos pais, porque são reflexos do tipo de criação que tiveram. Então, queridos,
Jesus mesmo andava lá, tanto, as casinhas do tamanho de nada, né? Então lá ia ele para as montanhas, lá para fora, vamos fazer alguma coisa, vá para o banheiro, saia um tempo fora, não importa, mas é importante que você tome tempo com Deus. O Salmo 84, verso 10 declara, vamos ler? Porque vale mais um dia nos teus átrios, do que 1000 no outro lugar. Bem, o salmista vai dizer aqui nos teus atos, porque a presença de Deus estava presa no templo, mas Jesus já nos disse que Deus é Espírito, não é o lugar. Então, nós poderíamos parafrasear este versículo e dizer, vale mais um dia na tua presença, vale mais uma hora na tua presença, do que 1000 no outro lugar, numa praia, eu sei lá onde, não sei, quem gosta de praia, né? Ou numa mata, num lugar florido, no mar, num cruzeiro, vale mais uma hora na tua presença, vale mais eu ter um dia na tua presença, do que viver uma existência de 1000 anos longe de ti. Esse é o espírito do salmista. Então, primeira coisa prática para eu subir na adoração, qual é? Tempo, dê tempo a Deus, relógio, meu filho, por isso eu coloquei lá uma ampulheta, tempo, você já desperta, voltado para Deus, vai acordando, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Quanto mais tempo eu estiver com Deus, com a sua palavra, tanto mais vou ter uma comunhão mais profunda com Ele, conhecê-lo melhor. Amém, queridos? Mas em segundo lugar, permaneça, diga, permaneça. Aprenda a permanecer na presença de Deus. Quando você for tentado a se preocupar, em se distrair, tome cativo cada pensamento. Às vezes o inimigo vem tentando, você toma aquele tempo para estar com Deus, lá vem, né? Pensa nisso, pensa aquilo, permaneça. Treine a sua mente a se concentrar em Deus. Permaneça em sua presença com toda atenção. Leia, por favor, o que está escrito. Viva uma vida disciplinada de adoração, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A adoração nos coloca acima das preocupações deste mundo. Até pus aqui uma figura de uma criança, porque não coisa mais linda, uma criança adorando, uma criança orando tão despreocupada. E isso é a imagem do que Deus quer para nós. Como crianças que permanecem na presença de Deus, que se concentram, que não permitem distrações, que não permitem preocupações, mas agora é Deus e somente Deus, não há lugar para nada nem para ninguém. Posso ouvir um amém? Em Colossenses 4:2 lemos, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, é um chamado à nossa perseverança. Em terceiro lugar, adore e louve a Deus continuamente. Não funcionará adorar a Deus ocasionalmente. Quando eu vou ao culto domingo, quando eu entro lá na hora da oração das 6 horas, né? Crie o hábito de adorar a Deus sempre. Eu te amo, eu te adoro, e citar, bendizo minha alma, e vai citando textos, daí a importância de memorizar, tributai a Yahvé a glória, a força devido ao seu nome. Então, muito importante, é preciso ao longo do dia, não deixar que a nossa mente fique concentrada em problemas, senão vai acontecer o quê? Quanto mais me concentro nos problemas, mais distante eu fico de Deus, mais consciente dos problemas, não é verdade? Quanto mais eu adoro, mais consciente do poder de Deus, da sua presença, do seu amor e da sua graça. Portanto, vamos adorar quando? Em todo tempo. Jesus foi à cruz
para fazer seu trono se abrir para nós. Ele está sentado vitoriosamente no céu à direita do Pai. Ele se agrada em virmos a Ele com nossa adoração ao longo do dia. O salmista declara, e nós vamos fazer coro com ele: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre meu lábio canta, crie cânticos, crie música, cite versículos. Em quarto lugar, use a palavra. Até ia trazer o livrinho Orando a Palavra, mas não trouxe. Use a palavra, porque é importante, queridos, Deus e sua palavra são um. Transformar a palavra em nossa oração. Nós escrevemos um livro, Orando a Palavra. Só são orações, e cada oração é só a Bíblia, é palavra. Embora nós usemos várias versões e selecionamos o assunto, então você tem lá ações de graças, os diversos tipos de oração que nós ensinamos, você encontra, e lá no fim, você tem as referências bíblicas, onde se encontram as referências que foram usadas para escrever aquela oração. Não é como uma reza, mas é trazer a palavra. Se você toma o livrinho Orando a Palavra, eu me lembrei agora, parei porque veio a imagem anteontem, que minha mãe saiu da UTI, foi para o hospital, minha irmã pediu algumas coisas, eu peguei a bolsinha dela, que tinha ficado com minha sobrinha Andréa. Aí quando eu abri a bolsa para pegar as coisinhas dela, eu vi o livro Orando a Palavra. Peguei o livrinho dela, Orando a Palavra. Minha mãe, 95 anos. Aí lembrando dela lá na plataformazinha, sempre lendo os versículos, orando a palavra. Orando a palavra. Sempre o livrinho ali, porque você vai ler as orações. E aí você entende por que a pessoa tem tanta confiança. Porque ela está se alimentando. Ali quando ela foi internada, ela ficou logo alguns dias, aí foi falar para mim, não, que ela dali só para o paraíso. Que queria, aí feliz, porque estou vendo a glória, feliz, porque eu estou vendo a glória. Mas a gente tem que convencer que sim, que no céu está tudo pronto, mas agora é Deus quem decide. E Deus decidiu que não era agora, né? Então ela já está em casa, se fortalecendo. Mas por que você está vendo a morte e está feliz porque vai morrer? Quanta gente está com medo. Agora, o que faz com que uma pessoa vê que a morte bateu a porta e você vê aquela alegria, aquele gozo? Por que você está tão feliz? Como disse a Andréa, doutora Andréa, por que está tão contente? Está feliz? Estou, porque eu estou nas mãos de Deus. A senhora viu alguma coisa? Estou vendo o tempo todo a glória de Deus. Ah, não, quero mandar aqui não, eu vou para o paraíso, eu vou estar tudo pronto, tudo lá está arrumadinho. Não vou para casa, eu vou para a minha casa, né? Eu vou para lá. Por que você chega ao fim da vida com esse gozo? Não foi o fim, porque ela está viva, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando você se enche da palavra, começa a adorar com a palavra domina você, e você sabe, uau, cumpri a minha missão, cheguei às portas, estou feliz, estou seguro, tenho a convicção, Jesus me salvou. Não é verdade? Não há temor, porque o crente não morre. Você vai dizer o quê? Não morre, ele é transferido deste vale horrível para o seu destino eterno, a glória com o Pai, não? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, felizes os que desde agora morrem no Senhor, é claro. Mas então, queridos, leia a palavra,
Leia, por favor, o que está escrito, leia e ore a palavra de Deus ao longo do dia. Adorar a Deus com a palavra dá-nos uma perspectiva celestial e mantém-nos focados em Deus. Então, se você ainda não tem o livrinho Orando a Palavra, entra lá, palavradafé.com.br, dê de presente. Olha, vem aí o fim do ano, quer presentear alguém, não pode haver melhor presente do que dar a palavra. E orando a palavra tem sido, nós recebemos tantos testemunhos da bênção que tem sido estas orações para ajudar as pessoas a chegar diante de Deus usando sua própria palavra. Tem outras orações, é claro, inclusive a oração de Jesus, o Pai Nosso, eu escrevi 10 orações. Pai Nosso, só orando o versículo sobre o Pai. Santificado o nome, seja feita tua vontade, a vontade. Então, cada expressão, uma oração baseada em textos da palavra de Deus, porque quando nós chegamos diante de Deus, levando a sua palavra, Deus ali está, e estaremos orando certo, porque estamos orando a palavra de Deus e personalizando a mensagem. Em quinto lugar, expresse seu coração. Expresse seu coração. O que queremos dizer com isso? O que é que escrevemos? Deus ama o quê? Deus ama adoradores apaixonados. Use qualquer maneira que o ajude a expressar seu coração a Deus. Ele está sempre olhando para o seu coração. Adorador apaixonado. Adore com intensidade. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós lemos em Mateus, são palavras de Jesus, e dizemos que aqui realmente é a melhor definição que temos na Bíblia para adoração. Leia, por favor, comigo. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amarás. Já dissemos que adorar é amar. Mas como? De todo. Veja, sublinhamos onde está a expressão todo. Olha quantas vezes. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Tem que ser absoluto, pleno, nada de divisão. Eu vou me envolver com tudo, 100%. Eu chego diante de Deus com a minha consciência. Meu tempo é o melhor, eu me concentro, o foco é Deus, é sua presença. Aleluia, vim para adorar-te, eu só quero adorar-te. Como diz o cântico, não é só quero adorar-te, ou vim para adorar-te, vim para dizer que eu te amo, ó Pai, és tudo para mim. Todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora, todas as minhas fontes estão em ti. De todo o teu coração, o coração aqui é uma referência ao nosso espírito, meu espírito foi recriado, aleluia. E com esse coração nascido de novo, esse espírito nascido de novo, com o meu espírito habitado pelo Espírito Santo, eu dou largas, eu dou vazão à influência do Espírito Santo dentro de mim. Eu vou adorar com todo o coração. Significa que eu estou na dependência do Espírito, é o Espírito que me escolta à sala do trono. Então eu simplesmente me deixo enlevar na sua presença, todo o meu ser, a essência do nosso ser é o Espírito. Então todo o meu ser, eu venho diante de Deus com intensidade. Depois Jesus diz, toda a tua alma. Já aprendemos aqui neste curso que a alma tem a ver com o mundo do meu pensar, do meu sentir e do meu querer, e também com todo o meu entendimento. Lemos ainda no Salmo 111, verso 1, grite, aleluia a Yahvé,
que cada um de seus amantes ouça meu louvor apaixonado a Ele, mesmo entre o conselho dos santos. Já sabe que está aí TPT, né? A versão paixão, leia de novo. Grite aleluia a Yahvé, que cada um de seus amantes ouça meu louvor apaixonado a Ele, mesmo entre o conselho dos santos. Aleluia. E o que é paixão? Escrevemos aqui uma definição de paixão. Paixão significa que você está totalmente envolvido, que nada ficará entre você e aquilo pelo qual você é apaixonado. Nenhum sacrifício será muito grande, nenhum preço muito caro e nenhum desafio muito grande para mantê-lo perto de sua paixão. Nenhuma desculpa será dada, pois você sempre encontra tempo para se doar por aquilo que você realmente ama. Você é apaixonado por Deus? Jesus anda à busca de uma noiva apaixonada. Então nós vamos adorar com toda a paixão do nosso ser. Amém, queridos? E com esta palavra encerramos o nosso curso Personalidades Restauradas, com adoração. Entendendo que o lugar da adoração é o nosso supremo chamado, e que é na presença de Deus que vamos permanecer. A minha oração é que você seja um verdadeiro adorador. Isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. E vamos orar. Quero colocar a sua vida diante do Pai. Pai querido, não há privilégio maior do que viver contigo e na tua presença. Na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra há delícias perpetuamente. E ao terminarmos este curso de personalidades restauradas, quando focamos tantas áreas, culminando em um chamado para descobrir qual é o chamado supremo da nossa vida, a nossa súplica a Ti por cada um é que haja uma resposta positiva ao lugar do supremo chamado de adoração, e sejamos verdadeiros amantes apaixonados, verdadeiros adoradores, que vivem para Teu louvor e glória, e que a nossa própria vida seja um contínuo incenso de adoração. Amém e amém.